Olá, pessoal! Andei sumida, mas é porque essa semana não deu para gravar nenhum vídeo. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre frustração, ou seja, o não que a vida nos dá, as perdas que enfrentamos ao longo do caminho e da quais não podemos nos furtar. Então, como é que a gente vive esse não? Como é que a gente enfrenta essas dificuldades que a vida vem nos desafiando e nos oferecendo? Será que a gente aceita bem aquela crítica que o outro faz sobre nós? Será que a gente sabe enfrentar a perda de um ente querido? Será que a gente sabe lidar, com o não da promoção lá do trabalho? Enfim, são tantos nãos que a vida vive nos dando, são tantas situações que elas são desagradáveis, indesejáveis, são tantas situações que às vezes você está ali naquele contexto, mas você não desejaria estar em hipótese nenhuma. Então, como lidar com essas situações? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não viemos no mundo para ganhar todas as guerras, todas as batalhas, certo? Que muitas vezes nós vamos perder e perder feio, que muitas vezes nós vamos tomar tombos colossais, e ficarmos esparramados no chão, e que não vai ter ninguém para nos levantar, a não ser a nossa força de vontade. Criar expectativa no outro para a solução dos nossos problemas é muito perigoso. Eu criei a minha filha ensinando a ela a não depender de ninguém, a não ser dela mesma. Obviamente que ela entende, e isso eu fui demonstrando ao longo da vida, é que a gente vive em sociedade, vive com as outras pessoas. Obviamente vamos ter que interagir com as outras pessoas. Mas não cabe eu responsabilizar, eu terceirizar a solução dos meus problemas a outras pessoas. Cabe a mim o movimento para. Obviamente que quando eu me movimento em favor de mim mesma, as forças do universo também se movimentam para que aqueles problemas sejam resolvidos. O que eu não posso é ficar, comodamente esperando que os problemas se resolvam sozinhos ou que ele seja resolvido pelos outros. Quando eu falo em problemas, eu estou falando desses nãos também que eu não sei lidar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade incrível de sair de um relacionamento. Mas por quê? Ah, porque eu amo. Recentemente eu ouvi alguém dizer assim: eu não consigo me ver sem essa pessoa. Eu não consigo, ficar um dia sem ver, sentado lá. Quando não está perto de mim, eu tenho que ligar, porque eu preciso ouvir a voz do outro. Gente, isso não é amar. Isso é uma dependência emocional muito forte e perigosa, que termina levando a relacionamentos abusivos, tanto por parte de quem ama, como por parte de quem aceita esse tipo de relação. Cria-se aí uma simbiose, qualquer coisa, menos amor. Porque o amor, ele é pautado no respeito e na aceitação. Não na dominação e não na dependência. Então, pode ser muita coisa, menos amor. Então, saber lidar com uma separação, a primeira coisa que eu tenho que entender, essa separação, ela se deu em consenso ou foi o outro que tomou a decisão? Ah, o outro que tomou a decisão, mas eu não aceito a separação. O não aceito é a frustração. É você não saber lidar, com a decisão, tomar a decisão do outro. Ninguém é obrigado a ficar do meu lado se não me ama mais, se não deseja mais a minha companhia de uma maneira tão íntima. Vai doer se eu gosto do outro? Vai. Mas cadê o meu amor próprio? Eu não posso pedir, esmolar o afeto, o carinho do outro. Em um relacionamento, o que conta é o que os dois desejam. Se os dois querem estar juntos, querem compartilhar, aquela vida, aquele momento, perfeito. Mas a partir do momento que basta um não querer, o outro tem que aceitar e tem que respeitar. Eu não posso obrigar o outro a me amar, a querer estar ao meu lado. Isso eu não posso fazer, em hipótese alguma. Eu tenho que aprender a respeitar a decisão do outro, ainda que me custe,
que me faça sofrer. Tudo é uma questão de tempo. Nós nos moldamos, nós nos ajustamos à realidade. O ser humano é um ser flexível. A princípio vai doer, mas é vida que segue. Outra questão que é bem clássica da frustração é a perda de entes queridos no que concerne à morte. Né? Tem pessoas que não aceitam a ida, a partida, porque foi muito cedo, porque eu não sei viver sem. Enfim, vai dar mil e uma justificativas, né, para não aceitar a partida do outro. Gente, a gente só sente saudade daquilo que é bom. Então, assim, antes de ficar aí lamentando o tempo todo, chorando, deprimido, querendo abrir mão da própria vida porque perdeu um ente querido, vamos ser gratos a Deus porque aquela pessoa passou pela minha vida, fez parte da minha história. Tem muitas pessoas que passam a vida toda sem saber realmente o que é um grande amor. Sem saber o que é ser mãe, sem saber o que é ter um companheiro, sem saber, sabe, o que é ter um amigo verdadeiro, sem vivenciar histórias fortes e marcantes que faz diferença em nossas vidas. São histórias cheias de afetividade, de momentos bons. Momentos difíceis também, mas muito mais momentos bons, porque se não fosse bom, você não estaria chorando, não estaria lamentando a perda do ente querido. Então, tudo tem seu tempo. O importante não é que seja para sempre, gente. O importante é que tenha acontecido, é que tenha vivenciado histórias tão significativas e tão impactantes em nossas vidas. Isso sim é que é importante. Certo? Ficar aí chorando a perda de um ente querido e mandando essa energia negativa para quem está em paz, para quem está descansando, gente, quem partiu só quer o nosso amor, a nossa lembrança, o nosso carinho, as nossas preces. Não quer as nossas lágrimas nem as nossas lamentações. É um peso e um fardo muito grande para depositarmos aos pés de quem amamos. Porque a vida ela continua, ela viceja no plano espiritual. O que morreu foi o corpo físico, o espírito continua. Então deixe que ele siga uma nova etapa e que ele vá em paz. Ao invés de oferecer as nossas lamentações e lágrimas, oferecemos a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso reconhecimento. Né? Possamos dizer obrigada por tudo que vivenciei ao teu lado. Obrigada por ter me amado. Obrigada por ter iluminado a minha vida esse tempo que você ficou aqui. Se existe lágrima, que seja de agradecimento, não de desespero e não de dor. Porque o desespero e dor vai ser um fardo que o pobre do espírito que está do outro lado vai ter que carregar e se inquietar. Vai até se sentir culpado por uma coisa que ele não teve culpa. Então, tenhamos cuidado, né? Para o não sabermos lidar com determinadas frustrações, principalmente com a perda de um ente querido, venha sobrecarregar esse espírito que precisa agora só um pouco de paz e refazer sua vida no plano espiritual. Que a gente aprenda, né, a lidar com os ganhos e com as perdas com a mesma docilidade, com o mesmo agradecimento. Não dá para ganhar sempre. Nem todas as batalhas nós vamos vencer, nem todas as guerras nós vamos vencer. Mas o que é que podemos aprender? O que é que podemos levar de positivo dessa guerra, dessa batalha, dessa perda, dessa situação frustrante, né? É aprender a lidar com o nosso ego, educarmos os nossos sentimentos, né? E entender que nós não somos a patricinha, a bonitinha e que tudo tem que ser do tamanho e na medida que desejamos que seja. Outra questão, né? Às vezes as pessoas, elas têm sonhos, todos nós temos. Ah, Creuza, meu sonho era me formar em medicina, mas eu faço vestibular e não consigo. E eu me sinto péssima, eu me sinto um nada, eu me sinto um verme. Eu não consigo mais ter alegria para nada, porque o que eu quero ou é medicina ou não é nada. E se não for medicina, você vai passar o resto da vida se sentindo nada? Ora, tudo tem um propósito na vida. Se você não conseguiu agora, faça aquilo que está ao seu alcance. Quem te disse que tem que ser agora? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode ser daqui a 10 ou a 20 anos, ou pode ser na outra encarnação. O que não dá é para viver se lamentando, viver frustrado e não botar leveza na vida. Gente, se não deu para ser medicina, qual é o teu plano B? Não, ou é medicina ou nada, então vai ficar desempregado.
Então vai viver sustentado pelos outros. Ou então você decide, vai ficar o resto da vida sendo uma pessoa frustrada, revoltada, que não conseguiu passar em medicina ou engenharia, ou seja lá o que for, né? Então assim, gente, nem sempre tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo. Tá lá em Eclesiastes, leiam. É muito, por sinal, muito bonito, né? Quando diz que é tempo para tudo, para plantar, tempo para colher, né? Tempo para tudo na vida, para amar, para morrer, para viver. Então assim, tudo faz parte. Tudo que nós vivenciamos faz parte do nosso aprendizado, define quem somos. E o que define quem somos é como aprendemos a lidar com as situações que a vida nos oferece. E as frustrações, elas estão ali para desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa gratidão. Como é que eu vou aprender a ser forte se eu não sou desafiada a ser forte? Como é que eu vou desenvolver a paciência se eu não sou desafiado a desenvolver esta tal paciência, né? Então, eu tenho que ser testado naquilo que eu ainda não possuo, porque não tem graça nenhuma eu ser testado naquilo que eu sei. Quando você vai estar na escola, que você vai fazer uma prova, o professor vai testar os seus conhecimentos. Então, aquilo que você sabe, facilmente você vai responder e vai colocar lá. Aquilo que você não sabe, ou você vai encher linguiça ou vai deixar em branco. Mas ele vai ver e pressupondo que você não sabe. E de fato, você se preparou para aquilo. Então a vida está nos preparando para que possamos sermos seres sábios, pacientes, pacificadores. Mas a gente não nasce pronto. A gente se faz, vai se forjando ao longo do caminho. Então é por isso que nós temos o dever de aprender. E aí eu estou falando dever moral, de aprender a desenvolver a nossa resiliência, né? Aprendermos a ser forte, a enfrentar os desafios que a vida nos oferece, ó, de cabeça erguida e não olhando para baixo, não nos sentindo um vermes, certo? A gente tem que aprender a desenvolver autoestima. Levantar da cama, a primeira coisa que a gente tem que colocar ali à nossa frente é a autoestima. É buscar sentir-se bem consigo mesmo. Ah, Creuza, mas hoje eu não tô para nada. Tudo bem que você não esteja para nada. Eu só entendo que você não deve se sentir um nada. Não estar para nada significa que você não quer muita coisa. Hoje você não tá afim de muita coisa, de muito esforço. Você quer, sabe, tá naquele mais... Sabe aquele dia de ociosidade para você mesmo? Tudo bem. Agora, se sentir um nada é diferente. Certo? Então a gente tem que entender que eu vou estar preparado sempre para as perdas? Não. Eu vou chorar, eu vou sofrer, muitas vezes eu vou espernear, mas eu tenho que estar atento para que eu não deixe que essa perda, né, entre na minha vida de uma maneira tão negativa que me paralise, que me impeça de ser um ser racional, de tomar as decisões assertivas, que me impeça de ser feliz, que não venha comprometer a minha qualidade de vida. Se eu perdi hoje, claro, eu tenho o direito de chorar a minha perda, é meu luto. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar triste ou que você não tenha que chorar a sua perda. Óbvio que sim. Você criou expectativa, é um sonho. Mas não dá para viver a vida toda chorando, gente. Por quê? Porque o bonde da vida, ele não para. Por que você está triste? Por que você perdeu? Por que você sofreu uma significativa perda? Perdi hoje, né? Mas aquela coisa que eu falei anteriormente, se tá me pesando, se eu tô sentindo saudade, é porque eu vivenciei. Eu não vou sentir a saudade de algo que eu não vivenciei. Se é algo que eu não vivenciei, eu não posso dar tanta importância a algo que eu nunca tive. Aí é que está a questão. Carlos Drummond de Andrade, ele diz que às vezes, né, o grito, a gente chora muito, lamenta o grito que está preso na garganta, que não foi dado, o gol que não foi dado, o beijo que não foi dado, o abraço que não foi dado. Então a gente paralisa a nossa vida em função daquilo que sequer viveu. Porque eu até entendo você chorar por algo que você teve. Agora, difícil é você parar a tua vida para chorar algo que você nunca teve. Não faz sentido. Então, assim, o importante não é o que você não possui ou não possuiu. O importante é o que você possui, é o que você tem. E quando você para viver valorizando aquilo que você não tem, você deixa despercebido
e deixa de vivenciar o presente, aquilo que você tem que é real na tua vida. Então, às vezes, assim, você tem alguém especial ao teu lado, mas você passa a vida querendo conquistar alguém que não te ama, que nem te percebe, que nem sabe que você existe. Às vezes você está num relacionamento em que você ama demais, mas o outro apenas convive com você. Não te observa, não te valoriza, mas está sempre olhando para a mulher do outro, está sempre observando. Valoriza o amigo, valoriza o baba, valoriza qualquer coisa, menos você. Mas você insiste em querer estar nessa relação porque você ama e acha que um dia ele vai te amar. Bobagem, não vai acontecer. Mas a vida é tua. E você que toma as tuas decisões. Um dia, e isso vai acontecer, é questão de tempo, você vai despertar e perceber que você não quer mais aquela relação. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, quando isso vai acontecer, você já deu tantos anos da tua vida que não tem como você recuperar. E aí você vê que não, ainda resta muita coisa, mas poderia ter vivido muito mais se você tivesse tomado a decisão lá atrás, no momento certo. Então, se você está vivendo relações como essa, acorda. Aprende que o outro não te ama e que você vai sim suportar e viver com isso. Aprende a encontrar alguém que te respeite e te valorize. Na relação, só é válido quando é consensual. Não se pode obrigar o outro a fazer algo que ele não quer. Ele pode até fazer, mas sem nenhum tesão. Então, assim, tem situações que tem que ter o envolvimento de ambas as partes. Então, no que concerne a frustração, no tocante à afetividade, à vida a dois, né, é importante que eu entenda que nem todo mundo veio para me amar, para me achar linda, maravilhosa, inteligente e poderosa. Mas eu posso me achar linda, maravilhosa e poderosa. Eu não preciso do outro para me sentir uma pessoa especial. Eu preciso do outro porque eu tenho ele como uma pessoa especial e que eu quero que ele faça parte da minha vida. Mas que essa caminhada seja até onde der para ele e eu andarmos juntos. Se não for assim, não dá, gente, não vale a pena. Não vale a pena ficar numa relação onde apenas um lado sai beneficiado e o outro fica secundarizado. Então, a gente tem que entender que lidar com frustrações é isso. É você entender que nem sempre você vai ganhar. Às vezes é a vida que ganha. Às vezes é o inimigo que ganha. Às vezes é o outro que ganha. E às vezes você também ganha. E quando nisso tudo a vida ganhar, o outro ganhar, o inimigo ganhar, você também ganha a lição, a experiência de como não cometer determinados erros, de como fazer diferente. Se a vida te oferece um limão, ou chupa teu limão e faz tua careta e tá tudo muito bem, que é muita vitamina C, válido. Faz uma limonada com ou sem açúcar, com ou sem adoçante. O limão é teu, não joga fora. Ele tem um propósito na tua vida. Às vezes é um amargor que é o remédio necessário para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual. E a gente se encontra mais na frente com outro vídeo, com outro tema. Tchau!